A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Dando aqui continuidade à nossa série sobre paternidade, onde no primeiro episódio nós vimos sobre quem é seu pai, que é a dificuldade que as pessoas têm de enxergar que Deus é seu pai, por mais que lá na sua infância, na sua juventude, ela não teve esse companheirismo do seu pai. A gente está aqui para fazer você enxergar o quanto que Deus ele é perfeito, o quanto que Deus ele se preocupou em todos os momentos de ser nosso pai principal das nossas vidas. Agora, dando continuidade aqui, a gente vai falar aqui um pouco sobre a dificuldade que as pessoas têm, a dificuldade que o homem tem de enxergar Deus como seu pai, porque ainda tem os vestígios do primeiro episódio que não consegue desbloquear sua mente de ver Deus realmente como um pai que cuida, que guarda e que amou a pessoa ao ponto de entregar seu único filho por ela. A Bíblia diz um episódio muito engraçado que faz a gente refletir sobre isso, sobre José do Egito. José do Egito, quando estava preso, depois de ser vendido pelos seus irmãos, José tinha certeza que o Deus de seu pai, o Deus de Jacó, era com ele. Você já parou para observar que, independente da situação que José estava, ele sempre teve certeza que, independente se o pai dele estivesse com ele, independente de quem estivesse com José, Deus estava aguardando e ele ia honrar o seu pai a todo pano, a todo preço. Você não consegue enxergar porque ainda você tem dificuldade de perdoar o seu pai, perdoar aquela pessoa que te abandonou, perdoar aquele que talvez te maltratou na tua infância. Ei, mas lembre que o pai perfeito se entregou por você e se entregou por ele. Eu quero que você abra a tua mente e dizer para você que, independente da situação que você está vivendo hoje, eu quero que você pare de olhar para o teu principal problema de hoje, que até hoje não te levou a lugar nenhum. E comece a enxergar Deus como o teu principal resolvedor dos teus problemas. Se você conseguir enxergar isso, daqui para frente, você vai ver que aquele que te amou, aquele que se entregou por você, ele está pronto, de braços abertos, para resolver todas as situações da tua vida. Você já conseguiu parar para pensar que Jacó, ele pregou sobre Deus, falou sobre Deus e falou que José tinha que honrar o Deus dos seus pais? Ele não se preocupou em nenhum momento de falar sobre ele, sobre as suas dificuldades, sobre as suas deficiências, sobre a sua natureza, mas ele se preocupou em apresentar Deus. É por isso que Deus foi tão forte na vida de José. Daqui a pouco você vai estar com teus filhos, ou você já tem teu filho, e você ainda não consegue pregar para o teu filho o Deus de Israel, porque você ainda está preocupado em ficar se vitimizando, porque você foi abandonado na sua infância. É hora de você acordar e dizer: não tem como você falar de Deus para alguém se você não mostrar primeiro Deus para você, se você não curar essa dor no teu interior. A partir disso, você vai ver que você vai estruturar uma geração para frente. Até a quarta geração da tua família vai ser resolvida se você realmente conhecer Deus. Você ainda está vivendo essa vida de pecado, você não se liberta da pornografia, você não se liberta de nada na tua vida. Sabe por quê? Porque ainda você não entregou todos esses pecados nas mãos de Deus. Eu quero te desafiar aqui nessa noite. Eu quero te desafiar nesse episódio, nesse seminário de paternidade, de dizer para você: se você a partir de hoje abandonar todos os seus pecados e dizer que você é mais forte que o pecado, que você realmente conheceu Deus da forma que José conheceu, da forma que Daniel conheceu, da forma que João Batista conheceu e da forma que você vai conhecer, são simplesmente homens da Bíblia Sagrada que tinham uma intimidade com Deus. Anota a informação aí. A partir de hoje você vai começar a ter intimidade com Deus. Eu quero deixar aqui um dever de casa para você. De você, no momento da tua fraqueza, vai orar. No momento que você ter vontade de pecar, vai falar com Deus. Se Ele é o teu pai, a Bíblia diz algo muito interessante.
Qual o filho que pede para o pai um pão e o pai lhe dará uma pedra? Você só não consegue receber as coisas da parte do Senhor porque você não pede, porque você tem vergonha. Como é que tu consegue ter vergonha do teu pai? Como é que você consegue ter vergonha daquele que te amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho? Se você, a partir de hoje, olhar para ele e dizer: pai, eu preciso me libertar da pornografia. Pai, eu preciso começar a te enxergar como meu verdadeiro pai. Hoje você não consegue enxergar porque você tem vergonha de chegar diante de Deus, não é? Você tem vergonha de falar para ele que você não consegue se libertar dessa droga maldita. Você tem vergonha de dizer para ele que você entra dentro da igreja e você não consegue sentir a presença dele. Isso dói lá no fundo da alma, dói lá no fundo do coração, porque você quer mostrar para todo mundo que você é um cristão forte. Você quer mostrar para todo mundo que você é uma pessoa sarada. A Bíblia diz sobre um cara chamado Naamã. E Naamã, ele tinha essa mesma dificuldade de se entregar para Deus, de olhar para Deus, de enxergar Deus como o Deus dele. A partir de hoje acabou. A partir de hoje você vai dar uma volta por cima. A partir de hoje você não tem mais como você estar aqui comigo e continuar nessa vida maldita. Não tem como você, depois desse dia de hoje, você está aqui ouvindo que você tem que abandonar todas essas práticas e continuar com essa vida dessa forma. Eu não admito, eu não acredito que uma pessoa que se entregue verdadeiramente para Deus, que comece a olhar o Senhor, não vai ser curado da paternidade que não teve, não vai ser curado das dores que teve na vida, não tem como. Ei, observa aqui algo. Eu já vou finalizar aqui. A partir de hoje, eu quero você ouvir comentários teus. E você dizer: Evangelista Lucas, eu ouvi aquela live, eu ouvi aquele vídeo, eu segui aquela série. E você vai deixar aí o teu comentário. E você vai dizer: eu fui curado, sabe por quê? Porque eu parei de olhar para o meu problema e resolvi perdoar. Resolvi eu me perdoar. Resolvi perdoar quem me feriu. Resolvi me encontrar. Você acredita que tem pessoas que ela tem vontade de dar cabo da própria vida? Porque acham que só estão vagando nessa terra? Porque acham que só estão andando por aqui por andar? Porque nada mais tem sentido? Porque você aprendeu a ter uma vida sem sentido. Lá naquela casa que você morava, que você não sabia quem era o pai, quem era a mãe, não tinha informação nenhuma de nada. E simplesmente você foi criado assim meio desregrado. E a culpa não é sua. Mas eu tenho certeza que você vai ser um ótimo pai. Você vai ser um exemplo de um bom pai. Você vai ser uma pessoa fantástica nessa terra. Você não vai ter medo de ter um filho. Você não vai ter medo de errar com o teu filho. Porque você vai fazer que nem Jacó. Vai criar o teu filho falando de Deus, mostrando quem é Deus e não tem como dar errado. E pode ter certeza, eu e você juntos vamos vencer isso. E depois disso, nós vamos curar uma nação que está ferida por causa de paternidade. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.